E agora a gente vai entrar nesse tema, porque a pesquisa científica é importante para a sociedade, tá? Só para você ver que esse trabalho que você vai fazer é um trabalho importante, tá? Um trabalho que você vai fazer um highlight em cima de um conhecimento que já existe, ou vai aprofundar e associar, usar a metodologia, você vai confirmar ou refutar uma hipótese, tá? Depois eu vou passar um exercício para vocês, a gente está chegando no ponto do exercício, e aí já seria para vocês fazerem em grupo, né? Então, o ideal é até daqui a pouco a gente vai perguntar se está todo mundo dentro de um grupo. Se não tiver, a gente vai dar oportunidade, né, para serem aceitos ou criarem novos grupos, tá certo? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre o que é pesquisa científica e por que ela é importante para a sociedade. Então, vamos lá. Tá? Em ciência, faz necessário diferenciar metodologia científica de pesquisa científica e de método científico. Tem muita gente que faz confusão e mistura as três coisas, né? Tem duas que são parecidas, mas tem uma que não é tão parecida assim. Então, só para você entender. O que é metodologia? Logia é estudo, né? Método é o método. Então, estudo do método. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É a ciência que estuda os métodos de investigação científica e apresentação dos resultados. Por quê? Como eu falei, existe uma forma de você apresentar os resultados, existe uma forma de você... É como se fosse uma linguagem, né? A gente sempre brinca. Boa noite, Samuel. Tudo jóia? Como se fosse uma linguagem, uma forma de você apresentar para a comunidade científica determinado achado. Essa linguagem você começa a aprender a partir da faculdade, na pós-graduação ela é bem semelhante, né, como você já viu na aula passada também. Quando você vai fazer mestrado, ela começa a ter um nível de aprofundamento bem maior, e quando você vai fazer o doutorado, você faz a tese, além de você mostrar o que já foi pesquisado a respeito, né, a gente chama de estado da arte, ou seja, você fala todas as teorias, as principais teorias a respeito, e divaga a respeito do que seria um achado, uma descoberta, uma forma, uma visão nova que você vai dar a determinado tema. Que pode ser algo completamente inovador ou alguma coisa que só inova, né? Acresce. Eu até brinco com você, já falei isso para vocês antes, que o iPhone, na verdade, não é algo assim completamente novo. O iPhone veio do PDA, e um PDA com modem, que era um negócio desse tamanho, assim, falei para vocês, não dava no bolso, e simplesmente alguém falou, e se eu juntasse os dois, em vez de focar o PDA, eu focasse mais o telefone, né? Então, o brilhantismo está em pequenas coisas, às vezes, que você faz que mudam completamente a forma de ver o mundo, né? O smartphone mudou. Antigamente você tinha que ir em casa, né? Precisava, às vezes, pegar um aparelho de fax, pegar isso, pegar aquilo outro para poder passar, um telex, né? Eu sou do tempo do telex ainda, o fax veio depois, já foi uma modernidade. Então, quer dizer, hoje você no celular, onde você está, você pega e-mail, responde e-mail, né? Ouve música, tira foto, quer dizer, você tem um aparelho na mão que faz tudo, praticamente, que antes você precisava fazer com vários aparelhos. Claro que é uma evolução, mas tudo passa de uma ideia. E quando a gente estuda a metodologia científica, a gente falou de método, falou de paradigma, e a metodologia científica justamente é um paradigma, ou seja, você vai ter um estudo de vários métodos de investigação e dos principais que aquela sociedade aceita, tá? É claro que a ideia do nosso trabalho, né, vamos trazer para o nosso dia a dia, é que toda a sua pesquisa seja baseada nos métodos já existentes. Mas é claro, se você quiser compor, vou compor esse método com aquele, etc., desde que você parta de alguma coisa, tudo bem, tá? O problema maior é você não usar nenhum método desse ou não partir de um método desse, que aí o seu trabalho vai ficar desgarrado do paradigma, vamos dizer, e aí é complicado, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas quando a gente chegar na prática. A pesquisa científica propriamente dita, tá vendo? É uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas de metodologia científica. Então, as normas estão aí, a gente vai colocar depois todas essas normas para você, tá? E aí a ideia é você escolher uma ou duas metodologias dessa, tá, de pesquisa. Por que uma ou duas, professor? Porque você pode, de repente, fazer uma quali-quant, que é uma metodologia de pesquisa só, né? A quali-quant. Porque você faz a quali, verifica vários direcionamentos, e depois você faz uma quant para confirmar. Toda vez que você faz uma quant, né, você vai ter que ter uma amostra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais adiante, tá? Então, e por fim, você tem o método científico. O método científico é a investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas de metodologia científica. Então, a ideia aqui, que a gente vai abordar na nossa disciplina, tá? São justamente essas duas coisas, tá? Opa, deixa eu pegar aqui a canetinha. Vai pegar a pesquisa científica
e o método científico. Você vai fazer uma pesquisa baseada no método científico já existente, certo? Dependendo da sua pesquisa, existem autores que são mais conhecidos, né? Para determinado tipo de coisa. Por exemplo, a pesquisa Quant, tem vários autores que se dedicaram a esse estudo. Pesquisa Qualy, outros autores se dedicaram a esse estudo. Estudo de caso, né? Outros 2 autores famosos se dedicaram a isso. E tem um livro mais genérico, né? Não sei se você ouviu falar de um filme há um tempo atrás, que foi um filme até com Sean Connery, que faleceu há pouco tempo, chamado O Nome da Rosa. Você já ouviu falar desse filme? Não? Quem já ouviu falar do Nome da Rosa? Pode falar, pode escrever. Alguém já ouviu falar O Nome da Rosa? Já ouviu? Já deu na televisão, né? Inclusive, quando faleceu o Sean Connery, foi o primeiro filme a passar, que dizem que foi o único filme que... Quer dizer, ele fez vários filmes, mas foi o único filme assim que não tinha nada a ver, né, com o estilo dele. Ele fez o papel de um frei, né, de um padre, uma coisa assim, um convento, exatamente, que ele ia investigar. É um frei investigador, né, que ele ia investigar umas mortes que estavam acontecendo lá. Então, esse cara que escreveu esse livro, O Nome da Rosa, o nome dele é Umberto Eco. Ele tem um livro muito interessante que é Como Fazer uma Tese. Tá? Esse livro eu li na época que eu fiz o meu primeiro trabalho, e eu recomendo a você que, por exemplo, nunca fez um trabalho escrito, quer começar, ele dá várias dicas. É um livro bem antigo, né? Quer dizer, vamos dizer, é aquela base para você começar a tua pesquisa. Ele vai te dar umas dicas muito legais, tá? Algumas dicas, inclusive, eu trago aqui, a gente vai mostrar algumas coisas que eu trouxe, mas se você puder ler esse livro, eu acho que vai te clarificar muito, principalmente se você estiver no início do teu período, do teu curso, e for fazer o trabalho. O nome, né, Como Fazer uma Tese, do Umberto Eco. É o homem que fez, né, o autor que fez O Nome da Rosa, tá? O mesmo autor. O cara é muito bom mesmo, tá? Um pesquisador muito bom. Vale a pena ler o livro. Tá? Uma primeira indicação. A gente vai indicar vários. Esse é genérico, ele serve para o trabalho tanto Qualy quanto Quant, né, quanto Qualy Quant, quanto estudo de caso. Porque ele vai fazer um passeio e vai te dar várias dicas de como fazer o trabalho, como é que você escreve, né? Fichação, por exemplo. Você vai pegar um livro, né, e aquele livro tem alguma coisa interessante para o teu trabalho, né? A ideia é você vai escrever, você vai pegar aquele livro, você de repente vai ler 2, 3 capítulos e vai escrever o que você entendeu, referenciando o autor, etc. O nome disso é fichação. Você vai fazer uma fichação de determinado livro. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, quando vocês forem fazer esse trabalho, eu vou colocar aqui, eu acho que é melhor, como fazer uma tese. Ele fala tese, tá? Mas, na verdade, ele explica, inclusive, dentro do livro, a diferença da tese para a dissertação e para os outros. Vamos fazer uma tese, tá? Umberto Eco. Umberto Eco. Aqui já, tá? Vamos fazer uma tese Umberto Eco. Humberto Eco, como eu falei, foi o escritor, né, do Nome da Rosa. Era muito famoso. Interessante é que ele dá várias dicas de escrita, né, e essas dicas são muito boas. Tanto é tão boa, né, como eu brinco com vocês, que eu fiz a monografia, ela acabou virando livro. Então, só para você, né, quem não me conhece, né, quem não me apresentei, eu tenho um livro publicado e estou publicando agora um capítulo de um outro livro, né? Eu gosto muito de escrever, aprendi a gostar, mas é interessante que eu não sabia nada. E um professor meu fez o que eu estou fazendo com vocês agora, me indicou esse livro para ler. É um livro pequenininho, ele é desse tamanho mais ou menos, pequenininho e fino, né? Não é tão grosso assim. Ele dá umas dicas, é um livro bem assim didático, sabe? Dá umas dicas. É muito interessante, apesar de ter sido escrito antigo, é claro que você vai ter que adequar a BNT aos dias atuais, mas ele não fala muito em BNT, não. Ele fala mais da dica de como você escrever, o que você faz, como é que você lê um trabalho, como é que você procura, né, biografia que seja afeta ao tema que você tá abordando, né? Então ele fala várias coisas muito interessantes e inclusive várias coisas que ele fala são indicações de você realizar o método científico para fazer uma investigação, né, planejada para você fazer o teu trabalho, tá? Então, seguindo aqui, a metodologia científica, né? O que ela faz? Os objetivos dela. Ela explica os caminhos genéricos para você chegar na ciência. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Cada um de vocês, a gente está com 31 pessoas na sala, menos 3 que eu estou usando, né? São apresentação, mais 2 micros. Então, a gente está com 28 pessoas na sala, além de mim. Essas 28 pessoas provavelmente estão pensando em fazer um trabalho completamente diferente umas das outras, né? Trabalho completamente diferente.
Então, a ideia, a metodologia científica, ela vai direcionar de uma forma genérica, tá? Iniciar uma forma genérica, para quê? Para você, sendo qual for o seu tema, você ter uma base, ou seja, um caminho para você escrever de forma que todo mundo possa entender. Mesmo um cara leigo que não entenda nada, ele vai pegar o seu trabalho naquela formatação e vai conseguir entender, vai conseguir verificar o que você está querendo provar, ou se você confirmou, não confirmou, o que você, ou seja, você vai chegar, né, e conseguir, através daquele método, né, dizer para ele o que você está fazendo. Né? Então, de uma forma fácil, eu brinco, né, que você, depois que se acostuma, em 5 minutos você começa a ler um trabalho de 25 páginas, você lê o trabalho, em 5 minutos você lê, né, eu digo, o resumo, a introdução, lê a conclusão, você já sabe o que a pessoa quis falar, etc. Depois você só vai complementando as informações lá dentro. Inclusive, essa é a forma que normalmente as pessoas começam a analisar um trabalho numa banca. Né? Você analisa, você vê o início do trabalho, vê o final e depois você lê para ver se está contemplado, se realmente está chegando naquela conclusão ou não. Tá? Deixa eu desligar aqui, que senão vai ficar bipando. Né? Isso aqui, olha só. Fraudador. Olha aqui, ó, como é que é interessante isso. Não sei se dá para você ver aí. Não sei se você dá. O cara mandou assim, ó. BB, atualize appbb.com. Um telefone celular de DDD 91. Adivinha qual é o bb.com que vai entrar no meu celular? Imagina, né? Quase que tem ou seja, uma mão de um fraudador assim querendo pegar o seu dinheiro. Impressionante, né? Isso aí a gente tem recebido. Antigamente era só e-mail, né? Agora tem SMS, tem WhatsApp, tem tudo, né? Tudo. Só que algumas coisas o cara desliza, faz besteira e não adianta, né? Então é só interessante, só um intervalozinho. Então, outro objetivo muito importante da metodologia científica é padronizar as formas de apresentação dos trabalhos. Então, a ideia é que, independente de qual seja o seu tema, existe um formato para você apresentar, ou seja, para você escrever o seu artigo e também para você apresentar o seu artigo. Existe um formato que a gente vai falar. É claro que muita coisa do nosso trabalho vai ser prático. Então, o que a gente vai fazer? Enquanto eu estou dando teoria para você, eu vou também dar um exercício para os grupos fazerem. Por isso, eu preciso fechar os grupos hoje, no máximo, porque eu já vou começar a endereçar alguns trabalhos para você fazer, para você terminar com prazo, né? A ideia é que você tenha prazo para terminar o início do trabalho e depois... eu trabalho em 2 partes. Você vai fazer primeiro o projeto da pesquisa e depois a pesquisa e o artigo propriamente dito, tá? Nesse tempo dessa disciplina. Então, o projeto... O que você vai fazer? Você vai fazer o projeto, depois, a partir dele, você vai fazer o próprio artigo, tá? Você vai dizer, professor, você vai fazer em grupo, então a ideia é que você divida, né? Se fosse para você fazer sozinho, talvez fosse um peso muito grande para uma pessoa fazer. Agora, com um grupo fazer é tranquilo, você divide o trabalho entre os membros do grupo e depois uma pessoa, no final, vai ficar encarregada de ler, ou mais uma pessoa para ler, para dar uma certa uniformidade, para não ficar também muito desgarrado. A gente vai falar disso um pouquinho. Eu vou aproveitar que tem até mais alunos que na aula passada, vou procurar falar sobre 2 coisas, né? Isso aí é uma outra coisa também que aconteceu, então já vou alertar para evitar que chegar no final não dê problema, né? Então, padronizar as formas de apresentação dos trabalhos científicos é um dos objetivos da metodologia científica. Outro objetivo é despertar a necessidade do rigor metodológico, ou seja, a ideia é que, ao você fazer uma pesquisa, você às vezes tem uma opinião, né? Você não pode chegar e colocar a sua opinião ali. A ideia é que você tenha essa opinião, né? Você pode colocar, de repente, uma hipótese, né? Se for o caso, mas aí você não pode simplesmente dizer, olha, eu acho que é isso, ou eu penso que seja assim. A ideia é o quê? Aquela tua ideia, no máximo que ela pode ir, vamos dizer, seria para a hipótese, de repente para a introdução, quando você explicar por que você resolveu seguir aquele caminho, tá? Mas, lá dentro do teu trabalho, você vai provar, né? Você vai, dentro desse rigor metodológico, você vai conseguir provar se aquilo que você pensou está certo ou está errado. A gente vê muita gente que começa uma pesquisa achando determinada coisa, no meio da pesquisa começa a achar outra, e quando termina a pesquisa é uma terceira coisa, ou seja, aquela primeira ideia, ela diz, puxa vida, estava tão errado, né? Estava tão longe do que seria a verdade, e quando ela vai pesquisar, ela vê que o negócio é bem diferente daquilo. Tá? Por quê? Porque ela está dentro de um método, né? Dentro de uma metodologia.
de algo que já foi pré-estabelecido para comprovar ou para refutar alguma coisa. Tá? Orientar a adoção de metodologias mais adequadas à natureza dos problemas investigados. O que acontece? Existem métodos que são melhores para você provar determinadas coisas e outros métodos que não são tão bons, né, para aquilo, mas são excelentes para outras coisas. A ideia seria escolher um método também. Quando a gente vai fazer o nosso trabalho, até essa é uma das funções, né, do projeto. A ideia do projeto, você vai propor um método, né, e aí esse método pode ser o mais adequado ou não. Às vezes, né, a pesquisa, conforme você vai escrevendo, ela vai tomando uma direção e um método que você escolheu inicialmente, que você achou que era bom, ele acaba não sendo tão bom. Então, às vezes, a questão, professor, então quer dizer que se eu botar um método do projeto e botar um diferente na pesquisa, tem um problema? Não. Você chegou a essa conclusão, só que você vai ter que justificar. Ó, legal, o Lucas deu... Isso que eu gosto, viu, pessoal? Quando o aluno participa e fala do que vivenciou. Isso é bacana. Olha, o Lucas colocou assim. Começou a sua pesquisa, né, ele pensando falar sobre algo na fundamentação teórica e agora já estou escrevendo outra. Exatamente. O que mais acontece é isso. Por isso que é legal você fazer o projeto, porque o projeto já te dá um direcionamento, mas é claro, eu sempre brinco, né? É uma trilha, não é um trilho, né? O projeto, ele é uma trilha, ou seja, algo que você vai seguir, vai ter um cronograma, vai ter uma série de coisinhas ali que vão te ajudar a fazer o trabalho. Mas durante o processo de realização do trabalho, pode ser que você, puxa, eu pensei isso, mas na verdade é aquilo. Eu coloquei esse autor, mas esse autor, rapaz, puxa, sei lá, eu acho que o outro fala melhor esse assunto do que esse. Então, isso que vai ser legal, porque você vai redirecionar, de repente, a tua pesquisa. Há casos, até como o caso do Lucas, que a pessoa começou pensando em falar de determinada coisa, e lá pelas tantas, ela começou a estudar aquele assunto e viu, puxa, mas esse assunto aqui é melhor do que aquele que eu falei. Tem outros casos também, tá, que é muito comum também, a pessoa começa a fazer um trabalho e aí ela tem, vamos dizer, um tema muito abrangente, né? Ou seja, ela não delimitou adequadamente o tema, e aí ela começa a escrever, e vai ter um ponto que ela fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir fechar a pesquisa. E ela volta para o tema e vai dar uma delimitada. Por mais que você tenha orientador, que tenha isso, você tem uma ideia do que você quer fazer. Né? O teu orientador, às vezes, tem uma ideia diferente. Né? E o interessante é isso, quando você começa a escrever, você fica pensando, poxa, como é que eu vou chegar numa conclusão ali? Acontece muito quando o objetivo geral não está linkado com os objetivos específicos. Aí você acaba saindo pela tangente, né? E aí, normalmente, o que o orientador faz? De cara, ele já fala, olha, isso aqui não está dentro disso, né? A ideia é como se o objetivo geral fosse um grande guarda-chuva, né? E os objetivos específicos estivessem dentro deles, ou seja, ele abarca os objetivos específicos, né? O objetivo específico não é um para cá, um para lá, outro para lá, não. Todos eles estão convergindo para atender aquele objetivo geral, tá? Isso é importante falar. Até tem aluno, né, que prefere até começar pelo geral e depois fazer os específicos. Já tem outros, não, vou fazer os específicos, depois eu monto o geral. Quando você faz esse inverso, às vezes o tema fica muito abrangente, você não consegue fechar. É uma dica, tá? Mas, né, nada impede. Eu prefiro fazer assim, tudo bem. É uma dica, se você nunca fez, é uma dica. Começa estabelecendo geral e depois estabelece específico. Se você já fez, não, professor, eu prefiro fazer desse jeito, então eu tentei fazer, ficou melhor desse jeito, você tenta. Mas estou te dando uma dica. Normalmente é melhor você estabelecer primeiro, né, o escopo geral e depois você falar do que está dentro dele. Lembrando que uma das coisas mais importantes numa pesquisa é você delimitar a pesquisa, ou seja, naquele tema que é super vasto, né, naquele assunto, para não confundir, naquele assunto que é super vasto, eu vou escolher, tá, um pedacinho para falar. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, a pior coisa que tem é quando você fala assim, sobre o que é a sua pesquisa? Né? Sobre segurança da informação. O cara, mas o que você vai falar sobre segurança da informação? Né? Por exemplo, porque a segurança da informação, ela abarca você pessoalmente, ela abarca o seu dia a dia, abarca o seu trabalho. Agora, não, vou falar sobre a segurança da informação na empresa. Tá. Todo tipo de empresa? Todo tipo de empresa. Dá para falar de uma forma mais genérica. Mas isso é a questão. E aí, quando você está na pesquisa, você não pode fugir muito disso. Você tem que ter aquele foco. Tá? Então, tudo dentro de uma metodologia a ser escolhida também por vocês, pelo grupo. O grupo vai discutir.
e vai escolher a metodologia. Depois eu vou mostrar para vocês o trabalhinho, só para você já começar a pensar, tá? Então, as etapas da pesquisa científica. Existem 3 etapas, tá? A gente vai ver essas 3 etapas aqui. E são... eu falei para vocês que tinham uns trabalhos, né? E falei que o nosso foco, ou seja, o nosso peso maior, não está nas provas, ele está nos trabalhos, né? Então, aproveitando o ensejo para comentar, eu coloquei um trabalho lá para vocês, dei um prazo, né? Trabalhar para fazer naquele dia na aula. Aí, alguns alunos não foram, né? Eu, para não prejudicar os outros alunos, eu falei, olha, eu vou te dar até a próxima aula para você fazer. Mandei um e-mail para todo mundo que não fez, tá? E, para minha surpresa, depois que eu mandei o e-mail, só 2 alunos fizeram, tá? Então, por exemplo, se hoje é a tua primeira aula, você vem falar comigo, parece que tem 2 alunos aí que é a primeira aula. Você vai falar comigo, vou te dar um tempo para a gente falar, até porque você vai estar fora do grupo, tá? Mas tenta fazer, sabe por quê? Porque ele já começa, a ideia dos trabalhos é uma gradação, tá? Então, a ideia do trabalho é já começar a abrir a tua cabeça para pensar a respeito de um texto que às vezes não tem nada a ver. Você fala, pô, não tem nada a ver. Mas começa a pensar. Você vai pegar muitos artigos que não tem nada a ver com aquilo que você está escrevendo e às vezes aquilo é um insight para você achar outra coisa, tá? Então, procura fazer os trabalhos, por quê? Porque os trabalhos valem mais do que a prova. Tá? Então, vamos fazer, porque o meu objetivo é que você aprenda a fazer um trabalho, aprenda a redigir cientificamente. Esse é o meu objetivo, tá? Mas faz os trabalhinhos que tem um porquê. Eles não estão ali à toa, tá? Tem um porquê do trabalhinho. Ah, professor, já vi esse trabalho em tal lugar. Já vi. Poxa, mas você viu com foco. Eu até brinco, né? Tem eu não sei se você já ouviu falar, o Dilema da Caverna, né? Eu conheci um professor, um amigo meu, que ele deu um curso sobre o Dilema da Caverna. Eu não lembro se acho que é Platão, tá? Platão, Aristóteles, alguém desse. Eu acho que é Platão só, é um deles. Depois você procura aí na internet que vai te dizer. Dilema da Caverna. E ele deu um curso sobre isso. E aí ele abordou um bolão de coisa da vida atual, de várias coisas, de vários lugares. Eu achei aquilo incrível, porque ele abstraiu e usou um texto escrito há mais de 2.000 anos atrás, né? E usou aquele texto, né, de uma forma tão brilhante. Eu achei aquilo fantástico, a forma que foi usada, 300 e poucos, né, AC antes de Cristo. E eu achei aquilo fantástico, virou um curso, foi um curso que ele estava dando, achei aquilo muito legal, eu li o material do curso, achei aquilo fantástico, por quê? Porque abre a cabeça da gente. Então, muita coisa a gente vai trazer, coisas para abrir a sua cabeça, para na hora de você escrever, você não ficar só copia e cola, né? Até porque não pode, senão é plágio, tá? Então, a ideia é o quê? Você começar a ter ideias, a pensar sobre de uma forma científica, né? Você não é que você hoje não tem ideia, com certeza você tem. Mas talvez, né, com o direcionamento, você comece a pensar com um método, né, com uma forma mais científica e vai passar isso para a escrita, né? Então, primeira fase da pesquisa científica é o planejamento, tá? O planejamento, você vai ter um trabalho, que eu vou mostrar para você, já vou até trazer ele para cá, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer, tá? Então, temos um trabalhinho aqui, ó, pão. Tá? Então, tem esse trabalhinho aqui, não sei se você está vendo, tá vendo? E aqui tem uma ficha de projeto que vocês vão preencher em grupo, tá? E aqui você vai botar o componente do grupo, por exemplo, você vai botar aqui o nome da pessoa. Ah, professor, por que você está mostrando isso? Porque eu devo soltar ele ou hoje ou na quinta-feira, tá? Eu só vou ver se a gente fecha os grupos hoje, aí eu solto hoje. Mas é bem provável que eu solte na quinta, porque eu quero fechar um assunto antes de entrar aqui. Então, o nome do aluno e o RA do aluno. Tá? O RA, tchan. Tá? Se esse aluno for o líder do grupo, você vai botar um asterisco. Os demais, não. Você vai colocar, né, os demais sem o asterisco do lado, tá? Mas nome e RA. Você vai botar todos os integrantes do grupo aqui e o líder assim. Pode ser o líder primeiro, tá? Porque esse líder é aquela pessoa que eu vou referenciar, a pessoa que está organizando o trabalho no grupo, né? Então, o líder também, se você, por exemplo, estiver no grupo, não for fazer nada, o líder pode vir falar comigo e a gente vai conversar com você, ver o que pode acontecer, tá? Pode acontecer isso também. Então, o tema, vai ter várias dicas para você montar o tema não é título, o tema é abrangente, tem várias dicas, tá? Justificativo, o título você vai escolher, claro. Justificativo, mas tem que estar baseado no tema, claro, também, né? A justificativa tem acadêmica científica, aplicado gerencial, social, então você vai buscar a justificativa para você fazer esse trabalho, tá? Você tem um problema de pesquisa, tá? O problema deve ser escrito de forma de pergunta, então tem várias dicas que assim, bem direcionadas, bem focadas, bem objetivas para facilitar a tua vida, tá?
O objetivo geral, tá vendo? O verbo no infinitivo. Aí tem uma lista também que a gente vai passar para você. Tá? Objetivos específicos, deverá apresentar no mínimo 3 objetivos específicos dentro desse objetivo geral, certo? Referencial teórico. Tá? São 2 tarefas. Apresente os tópicos que serão trabalhados no referencial teórico no artigo. Para cada tópico, explicar quais autores serão usados e o conteúdo será trabalhado. Você não vai escrever, você vai dizer qual o assunto que você vai retirar de cada autor. Claro que são os autores principais, porque durante o teu trabalho, poxa, professor, eu botei o autor tal, botei o outro autor aqui e faltou um link. Ou seja, você acha que precisa de uma opinião de um outro autor para que junte ou que seja oposta àqueles 2, tá? E aí você pode ser que surjam novos autores, normalmente surge, tá? Então, aqui a ideia, por exemplo, aqui não fazer o referencial, tá? Aqui é apenas para você apresentar o que será feito, para escrever os tópicos e o que irá neles. É obrigatório ter lido os artigos e livros sobre o tema, tá? Então, a ideia não precisa ler o artigo todo, o livro todo, mas você lê aquela parte a respeito disso. Ou seja, uma das coisas que acontece, já vou te dar a dica, né? E a gente pega, tá? Você chega assim, você pega o artigo de outra pessoa, né? Pega a referência da outra pessoa, copia e cola aqui, né? O que vai acontecer? Vai estar errado, porque você não descreveu o que você está pegando de o quê, tá? E se aquilo está certo ou não, né? Então, já estou te dando a dica, porque eu também sou aluno, né, pessoal? Então, não faça isso, tá? A ideia é que você aprenda a fazer o trabalho, tá? Vai ter um tempo razoável para você fazer, por isso que eu estou no iniciozinho, né, do nosso bimestre. A gente vai ter 6 meses pela frente. No iniciozinho eu estou falando disso, tá? A gente não chegou nem a abril, eu estou falando disso para você não dizer assim, professor, em cima da hora eu não tenho tempo. Então, vai ter tempo para escrever, tá? O texto é dissertativo, não é um tópico, aí você vai escrever, né? A classificação, explicar o que é a classificação, justificar a escolha, por que você está classificando daquele jeito, como é que você justifica, e usar as citações de autores, tanto para conceituar a classificação, quanto para justificar a escolha. Você pode botar, por exemplo, segundo Jung, né? Segundo Jung, o estudo de caso é isso, entendeu? Você já deve ter lido algum trabalho, a gente vai depois mostrar alguns trabalhos aqui, mas eu estou já começando a mostrar para você os caminhos, né? Para não deixar você ficar perdido, né? Agora eu estou te orientando o que eu vou pedir para você. Essa é a primeira parte. Eu vou pedir nesse primeiro bimestre que você fazer. Essa nota já vai entrar na menção 1, tá? Já entra na menção 1, certo? É a nota principal da menção 1, certo? Depois da menção 3, a nota principal é o artigo propriamente dito, tá? Por isso que a ideia, pessoal, o grupo tenha 5 pessoas, que possa dividir direitinho, cada um vai fazer uma parte do artigo. O referencial teórico você pode dividir, né? Você pode dividir a conclusão, mas é claro, tem que ter alguém para dar aquela lida final, para ver se está tudo, se não montou um Frankenstein, né? Se está tudo ok, tá? Então, aqui tem exemplo para você. Como é que eu vou escrever isso aqui? Tempo estratégico, estudo, caso. É isso que a gente vai falar, Samuel. Eu só estou fechando. Eu quis mostrar o escopo, tá? Para vocês, porque antes eu falei do grupo, mas ficou meio etéreo para alguns. Mas como assim, professor? Que trabalho vai ser esse? Então, já estou mostrando o trabalho para vocês. Não soltei ainda, porque tem algumas coisas, tá, aqui que eu queria apresentar para você. Eu não gosto de... Vai ter uma parte que você vai ter que pesquisar, né? Mas tem uma parte que eu queria mostrar para você, para te dar um caminho das pedras, tá? Então, por isso que eu estou só mostrando para você ver a importância desse trabalho. Isso aí já é o projeto do teu trabalho, tá? Aí você vai dizer assim, professor, o meu grupo tem 5. A gente vai pensar num tema, digamos que o tema seja gestão de projetos, né? Gestão de projetos numa empresa, numa instituição bancária, por exemplo, tá? Digamos que seja isso. E aí o que acontece? Todo mundo vai fazer sobre o mesmo tema, você pode fazer variações sobre aquele tema, né? Quando você for pesquisar, você vai ver que tem vários focos, né? Por exemplo, gestão de grandes projetos, gestão de projetos estratégicos, gestão de projetos operacionais, né? Gestão de troca de equipamento, projetos de troca de equipamento. Você vai ter vários focos. Então, naquele grupo, a ideia é que o teu trabalho saia disso também, né? Você consiga pegar professor, eu fiz uma pesquisa nessa área, vou jogar aquilo fora? Não. A ideia é que você pegue aquilo que você já pesquisou, um tema que você gostou, de repente um assunto que você gostou, e aproveite, já delimite, já justifique, já faça uma coisa diferenciada, mas partindo daquela pesquisa que você fez. Ou seja, você não vai jogar a pesquisa fora, você vai continuar a pesquisa
ou seja, você vai complementar o trabalho. Você já vai sair com o trabalho praticamente pronto daqui para você entregar para o orientador. O orientador vai burilar, né? Porque eu sempre digo, a gente faz de uma forma genérica, tá? Quando você tiver orientador, você vai ter um orientador só seu, vamos dizer assim, ou seja, ele vai prestar atenção no seu trabalho, né? Como cada aluno. E aí, essa hora, ele vai entrar nos detalhes, ele vai entender o que você quis dizer, ele vai chegar no âmago do trabalho e aí ele vai fechar mais o seu trabalho. Então, a nossa orientação é uma orientação mais geral. O normal e a pretensão nossa nessa disciplina é deixar o trabalho muito bom, bem assim, dentro da metodologia, dentro da forma correta, né, de ver as coisas, de mostrar as coisas, de apresentar, mas tá? Não vai sair prontinho, 100% você pega o trabalho e usa, tá? Você vai ter que fazer alguma buriladinha. A não ser que realmente tem alunos que se superam, fica maravilhoso. Além disso, pessoal, além da apresentação do artigo, além da entrega do artigo, vai ter apresentação. O grupo vai apresentar o artigo como se fosse a tua apresentação de TCC. Só que aí vai poder ser feita pelo grupo, tá? Você pode deixar um só apresentando, o grupo escolhe. Ou todos apresentarem. Particularmente, eu prefiro que todos apresentem. Por quê? Porque você vai ter que apresentar o seu TCC e você vai se preparar para isso, né? Então, eu acho legal todo mundo apresentar. Ah, professor, vou sair da minha zona de conforto. Vai, mas você vai sair da sua zona de conforto quando você for apresentar a sua monografia. Seu TCC vai sair também. Então, já se prepara para isso, né? É melhor errar aqui do que errar lá. Eu sempre brinco, né? Melhor errar aqui do que errar lá. Porque aqui você vai compor a nota. Você tem um projeto, você tem o artigo e você tem a apresentação. Você tem as três coisas, né? Então, quer dizer, você lá, se você erra na apresentação, faz alguma besteira na apresentação, pode acontecer da pessoa te perguntar alguma coisa, você na hora não sabe, e a pessoa manda você refazer alguma parte do artigo por causa disso. Aqui não, aqui a gente só vai avaliar, vai te dizer, olha, melhora nisso, melhora naquilo, não sei o quê, entendeu? E vai lançar uma nota pela tua apresentação também, tá? Então, método, classificação da pesquisa. Então, tem os exemplos, método de abordagem do problema, qualitativo, quantitativo, ou os dois, né? Qual e quant. Existe também esse método, qual e quant. Classificação, segundo slide do resumo, vai estar disponível no Espaço Aluno. Explicar o que é classificação, justificar sua relação com o tipo de pesquisa, usar citações de autores, tanto para conceituar a classificação quanto para justificar a escolha, né? Exemplo, uma pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa, uma vez que a pesquisa qualitativa diz respeito à interpretação das informações coletadas. Aí tem até o autor, Creswell. Você podia botar, segundo Creswell, a pesquisa, né, segundo Creswell, as pesquisas qualitativas são assim, assim, assado, por isso essa pesquisa se qualifica como tal. Por exemplo, é a mesma coisa que ele disse de uma forma diferente. Isso é só uma ideia, tá, pessoal? Não precisa copiar isso, não. A ideia é que você possa desenvolver o seu, né? Procedimentos empíricos, meios técnicos de investigação ou técnicas de pesquisa adotada, biográfica, documental, desk research, levantamento. Mas a ideia é você já começar a trabalhar alguma coisa, o grupo já começar a dividir, né? Se dividir, começar a pesquisar, por quê? Essa pesquisa que você fizer para o projeto, ela vai servir para o artigo, né? Então, é interessante que vocês já comecem a fazer a pesquisa, por isso que eu já pedi para os grupos já se formarem, para não ficar em cima da hora, né? Então, ter tempo hábil para você fazer tudo que você tem para fazer. Tá? Então, informar a técnica do tipo de informação, cada técnica deve prover a informação do alcance específico. Deixe isso explícito na explicação sobre o tipo de informação que será obtido por meio de cada técnica. Pesquisa documental, informar os tipos de documentos que serão pesquisados, o tipo de informação que será buscada em cada documento, né? É importante explicar o que é classificação, justificar sua relação com o tipo de pesquisa, usar citações de autores, tanto para conceituar a classificação, quanto para justificar a escolha. Lembre-se que essa técnica está ligada ao instrumento. Técnica de pesquisa, instrumento de coleta, né? Então, levantamento, survey, que é a pesquisa que você faz, né, via internet, que a pessoa chega lá. Que é enquete, survey é uma enquete, tá? É um questionário, formulário, entrevista, roteiro de entrevista, grupo focal, roteiro de discussão, observação, formulário de registro de observação. Já tem umas dicas aí do que você vai colocar, dependendo da sua pesquisa, né? Unidade de análise, se você for usar estudo de caso, tá? Para você saber. Lembra que eu falei que tem várias metodologias diferentes? Então, se for estudo de caso, você vai ter que dizer qual é a sua unidade de análise. Você tá olhando para aquele fenômeno sob qual prisma? O que você está procurando ali, né? Apresentar a empresa que será pesquisada, caracterizando o seu histórico, organograma,
quantidade de funcionário, tamanho de instalações, receita, principais produtos e serviços. Sujeito de pesquisa, para pesquisar. Quando a pesquisa é qualitativa, você vai dizer por que você escolheu aquelas pessoas, né, que você está pesquisando. Então, para pesquisa qualitativa, com entrevista, observação de pessoas. Não escrever o nome da pessoa. Você vai, por exemplo, o cargo dela, ou o que ela faz. Não, então, mulher, idade, né? Dependendo do tipo de pesquisa que você escolha. Né? Aqui está escrito aqui, o cargo, por que aquela pessoa mais apropriada para responder à pesquisa. Por exemplo, você vai fazer a pesquisa de mercado, né, de vendas, alguma coisa assim, ligada à intenção de compra, tá? Já melhorou muito. Não, exatamente, a gente tem mania, né? Isso aí não é só o aluno, não, tá? A gente tem uma mania nossa de falar assim, vamos generalizar. A pesquisa você dificilmente generaliza, você dá um foco, ou seja, alguma coisa você vai dar um highlight, entendeu? Alguma coisa você vai chegar e vai focar. Então não dá para focar tudo. Eu tenho que focar uma realidade. Não dá para focar todas as realidades possíveis, né, naquela pesquisa, tá? E às vezes a partir de uma realidade você pode fazer um estudo mais aprofundado, pode fazer links, né, pode usar dados de outras pesquisas para linkar e você acaba comprovando uma hipótese e você começa às vezes pequeno e acaba tendo uma amplitude maior. Mas muito difícil quando você começa grande, com uma amplitude muito grande, reduzir para chegar no foco. É melhor você começar no foco e ampliar, né, do que você começar ampliado e tentar focar. Tá? Uma dica que eu vou dar também. Mas a gente vai ver mais adiante, vocês vão ver, à medida que vocês forem fazendo, muita coisa que eu estou falando agora, você vai materializar, vai ficar mais fácil. Tá? Eu sei, por isso que eu já queria que você já, nessa aula, na próxima, já começasse a meter a mão na massa. Você vai ver que muita coisa que eu estou falando aqui, você vai, agora eu entendi o que o professor disse, agora vou aplicar, entendeu? Então, eu acho que vai ser legal a gente fazer dessa forma, tá? Então, sujeito à pesquisa. Então, a ideia é essa, até porque você vai colocar no projeto, se de repente não der para sair, você vai mexer no projeto. Uma coisa é você alterar o projeto. A outra coisa é você já ter pesquisado um bolão de coisa, já estar fazendo a pesquisa e ter que mudar o teu artigo, né? É melhor mudar no projeto do que mudar no artigo. Eu sempre falo e é verdade, tá? Então, tem esse caso, a ideia é que você faça, né? Escolha, claro que vai ter um material para você consultar, eu vou disponibilizar um manual, umas coisinhas para você ver, porque muita coisa a gente está falando, pode ser que você não lembre na hora, que o grupo tenha dúvida, né? Alguém do grupo que chegou novo, que não tenha ouvido, tenha dúvida. Aí a gente vai disponibilizar um material para você ler, vai disponibilizar um modelo de artigo, para você ter uma ideia do que você vai falar, como é que você vai escrever, tá? Eu só estou querendo fazer essa entrada, quando a gente chegar lá, a gente vai falar do modelo. Hoje, nessa aula, eu acho que já começa a falar, não sei se vai dar tempo, a gente começa a falar do modelo, tá? E na aula que vem a gente termina de falar do modelo, eu já começo a liberar o material, mas eu queria a primeira coisa fundamental é definir os grupos, né? Então, assim que eu acabar de apresentar esse trabalho, eu vou definir os grupos. Tranquilo aí, Lucas? Tranquilo, Bruno? Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos por partes com o esquartejador. É o quê? Você vai traçar a tua pesquisa. Eu preciso que você trace, porque às vezes você tem uma ideia, por exemplo, né? Vou até dar o exemplo do Bruno, viu? O Bruno estava com uma ideia, vamos fazer, e a ideia dele é legal, não é ruim. Mas, às vezes, a ideia precisa de um foco, né? Precisa chegar e falar assim, poxa, não dá para você fazer com todos os estudantes do Brasil ou do mundo, né? E perguntar se o esporte ajuda ou não, porque, né, você tem que ter um foco. A partir daquele foco, você pode até indicar outras pesquisas e outras coisas, mas você tem que ter um foco, a partir de um lugar. Você não pode atirar para tudo quanto é lado, nem falar, minha pesquisa vai ser aquela, né? Vai abarcar toda a realidade a respeito daquele tema. Não tem como, né? Então, a gente tem que focar. E, de repente, o foco que você dá, ele já delimita. Para minha surpresa, vários alunos conseguiram. Tá? Como eu falei para vocês, eu participo de bancas, né? Participo de várias bancas. E vários alunos conseguiram usando a internet, né? Mas sempre através de alguém, ou seja, um contato numa empresa, por exemplo, né? E a pessoa falou com aquele contato, mandou um e-mail para ela que tinha um link, né? Num survey da vida, né? Um site que você coloca as coisas lá. A gente vai falar desses lugares. E o cara botou o formulário todo no site, o pessoal respondeu no site, e, olha, para minha surpresa, ele teve uma quantidade excepcional de respostas à pesquisa, entendeu? E eu fiquei assim, cara, e a gente já pensa, né? Muita gente está em home office, muita gente está... A verdade é que, graças a Deus e aos meios de comunicação, né, a gente não parou, as coisas continuaram, né?
A nossa aula é até que horas, pessoal? 9h20, né? É isso? 9h20? É? 8h40, eu acho, 8h40, obrigado, 8h40, obrigado. Só para ter uma noção. Mas com sua licença, professor, mas assim, desculpe se eu faltei assim com a comunicação, né? Mas eu acho que foi nesse sentido que eu queria dizer com relação ao campo, né? Realmente o campo que a gente está pensando de pesquisa é semelhante a esse, né? É nesse sentido. Eu acho que eu deixei aquela coisa presencial, aquelas coisas, isso aí realmente é mais difícil no momento. Não, presencial é muito difícil. Agora, teve gente que... Ué, 20h50, é isso? 20h50? Deixa eu ver. 20h50? Tá. Estou só procurando um negócio aqui. A outra aula, né? A outra aula começa 9 horas, né? Outra aula, deixa eu ver aqui direitinho. Então é 20h40, né? São 20 minutos de diferença entre um e outro. É 20h40. Ops. É isso? 20h40. Não é isso, pessoal? É 20h40 e a outra aula começa às 9 horas, né? A próxima aula começa às 9 horas. É isso aí. Eu estou no mesmo link, tá? Não sei se vocês perceberam, viu, pessoal? Guarda esse link, coloca no favoritos, tá? Porque agora a gente está, vamos dizer, eu estou com um link próprio, ó, consegui um link só para mim. Estou brincando. Mas aí, quer dizer, pode guardar esse link. Eu vou mandar mensagem durante um tempo, porque eu sei que está entrando alunos novos, etc. E é bom você ficar no grupo, não sai do grupo não, porque pode ter um problema no link, eu vou te mandar outro link, tá? Isso funcionou muito bem no período passado. Então, conseguimos um link, então você pode botar lá no seu, né, favoritos, e aí, independente de eu mandar ou não, você tenta entrar lá, tá? Mas eu sempre vou mandar a mensagenzinha, tá? Mas você entra lá, tá? Se algum dia você entrar, não tiver nada, não tiver ninguém, 5 minutos, 10 minutos antes, não tiver ninguém, eu costumo entrar 1 hora antes, meia hora antes, mas se você chegar a 5, 10 minutos, não tiver ninguém, tá? E aí você já fica atento ao WhatsApp, que pode ser que tenha dado um problema, eu tenha pedido para entrar no outro link, tá? Mas, a princípio, eu acho que não vai dar problema. Sou um cara otimista, não vai dar problema, tá? Até se faltar a luz aqui, esse micro não, mas eu tenho um micro ali embaixo, tá? Que tem um no-breakzinho que aguenta 6 horas. Então, se por acaso der um problema, eu vou lá para baixo, o micro não tem tanto recurso quanto aqui, não vai ficar tão bacana, né? Que eu não consigo ver várias telas, eu só vou ver 2 telas, mas às vezes eu demoro, né, um pouco para ver a mensagem do aluno, mas funciona também, ninguém vai ficar sem aula, né? Isso aí é uma boa. Tá? Então, Lício, voltando, né? Aquilo que eu falei, já cheguei a te... A ideia é essa, tá? Por que eu estou comentando com você? Porque teve aluno que fez pesquisa, fez entrevista estruturada, ou seja, conseguiu fazer entrevista por telefone, por WhatsApp, né? É legal também, eu vou dar várias ideias para vocês, né? Funcionou, ele pegou a entrevista, pegou os dados da pessoa, né? Claro que sempre através de um contato, né? Ele não ligou a ermo, né? Chegou pegou um telefone igual o pessoal faz com doação, né? Pega um telefone lá, na lista telefônica, e liga e vê o que acontece. Não, alguém indicou, fulano, né? E ligou, fez uma entrevista estruturada. Normalmente, pessoal, já para adiantar, né? A ideia não fica só no referencial teórico, que você não sai do lugar, tá? É mais do mesmo. A ideia é sempre você ter o referencial teórico, todas as pesquisas têm, tá? Mas você ter algo mais, que vai ser, na pesquisa de campo, você vai complementar, tá? Aí, como essa pesquisa de campo, ou seja, a gente tem que pensar nas limitações, né? Que a gente está no meio de uma pandemia, isso tudo a gente vai considerar. Você vai fazer o projeto e a ideia é que o projeto seja refletido no trabalho, entendeu? Ou seja, aquilo que você disse que veio a fazer no projeto, você vai fazer no trabalho. Tá? Ampliar para o trabalho. Não é ampliar, ele tem um formato um pouco diferente desse, tá? Não certo. É ampliar. Claro que você vai pegar as coisas, algumas coisas você vai pegar daqui e botar lá, né, e ampliar. Mas a maioria você vai escrever mesmo no trabalho, por esse direcionamento, entendeu? Perfeito. Tá? Quando eu te mostrar o outro modelo, você vai entender perfeitamente. Porque esse modelo, ele é um modelo cheio de quadrinho para você preencher. O outro não tem quadrinho. Você vai colocar texto, só tem os tópicos. Eu brinco. O outro só tem um esqueleto. Esse tem um esqueleto e tem uma carnezinha, né? Tem uma indicação do que você escreve, como é que você escreve. Tá vendo aqui? Em vermelho são as indicações, dá umas dicas para você, tá? Essas dicas são muito úteis para você escrever o artigo, entendeu? Aí, eu não quero, eu volto a dizer, por isso que eu quero esclarecer isso para você.
Essa disciplina não propõe você a terminar o teu TCC nela, tá? Isso é importante dizer. Então, o artigo que eu estou querendo que saia não é aquele super artigo pronto para você apresentar na banca, tá? É um artigo assim que a gente chama de um nível um pouco inferior, ou seja, é aquele primeiro ensaio que você está fazendo do teu trabalho, entendeu? Só que é um ensaio bonito, vamos dizer assim, um ensaio seguindo as características de um trabalho. Claro, sempre lembrando, eu vou num nível inferior ao do orientador. O orientador vai no teu detalhe, tá? Ele vai chegar lá, vai ali, porque ele está fazendo a pesquisa junto com você. Eu estou te orientando no aspecto metodológico da pesquisa. Essa é a diferença, entendeu? Então, por exemplo, você está com o método certo? Tá. A aplicação do método está correta? Tá. Agora, eu não vou verificar os dados, eu não vou fazer uma série de coisas que o orientador às vezes faz. Eu vou fazer um cheque de dados, vou ver se a tua amostra está correta. Eu vou perguntar para você, como é que você calculou a amostra? Eu calculei assim. Beleza. Essa é a forma de calcular. Eu não vou refazer a sua amostra, não sei se dá para você entender o que eu estou fazendo, entendeu? O orientador ele vai refazer a tua amostra, porque a orientação dele ela é pessoal. A minha orientação é em grupo. Eu quero ensinar para o grupo o caminho, né? Mas o detalhe quem vai fornecer é o orientador. Entendeu a diferença? Ok. Entendeu? Beleza? Tá? Então, por exemplo, eu não vou, professor, você vai me orientar? Não. Tem um orientador para isso, né? Vamos dizer, vai ter um orientador que vai te dar a orientação, detalhe da tua orientação. Eu vou te dar de uma forma mais genérica, ou seja, qual método, se está legal, se está batendo, se a tua amostra, como é que você calculou a amostra? Calculei assim, está legal, não calculei, entendeu? Eu vou dar detalhes, vou dar um instrumental para você, tá? Não, beleza, não é só você não, Daniel, tem o Samuel, você, e tem mais um aluno aqui. Cadê o outro aluno? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu lembro que eu acho que tem mais gente ainda no seu. É o Rafael, cadê o Rafael? Está aí? Tá. Até agora, o Rafael está aí. Então, eu acho que tem 3 na tua situação, até deve ter mais, tá? Tem gente que está entrando agora. Então, aí vocês pegaram no momento certo, tá? Porque eu estou saindo um pouco da teoria, já estou começando a implementar a prática, tá? Então, a ideia é começar a botar vocês para trabalhar, para dar tempo, né? Sempre brinco isso. E, claro, a gente vai meio que trocar o pneu com o carro andando. Como assim, professor? Alguns conceitos você vai abrir a tua cabeça, você vai falar assim, poxa, como é que é isso? Aí você vai se interessar e vai ver. A gente vai começar a disponibilizar manual, uma série de coisas que vão te ajudar muito, né? E, é claro, vão surgindo as dúvidas, e na hora que eu for explicar, a gente entra em detalhes das dúvidas, aí você vai entender a aplicação daquilo, o que é fantástico, né? Vai ter um aprendizado muito melhor, aprendendo e fazendo, né? Então, beleza, Lício? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, obrigado. Vamos lá, então. O Samuel deu uma dica, falou que tem um grupo no WhatsApp, né? Que eu criei. O Rafael colocou lá a mensagem, mas ninguém respondeu ele. Ninguém tinha respondido quando eu olhei. Já responderam você aí, Rafael? Não vi. Responderam ou não? Não, entrou mais um aluno aí agora. Acho que alguém tinha respondido você, eu não vi, não. Só estava, viu? O Rafael colocou mensagem lá, ninguém respondeu ele. Beleza. Então, vamos lá. Universo, população e amostra, tá? Você vai ter que definir. Professor, eu vou fazer um estudo de caso, vou entrevistar determinadas pessoas. Você vai dizer por que você vai entrevistar aquelas pessoas, né? Estão envolvidos em determinado assunto. Então, isso tudo depende do tipo de pesquisa. Técnica para determinação da amostra. Como é que você vai determinar a amostra? Lembra que eu falei para você? Eu não vou ver se a tua conta está certa. Eu vou ver se o teu método está correto para você chegar naquela amostra, tá? Instrumento, né? Eu estou usando, o que é o instrumento? É o questionário, né? Então, você vai ter que apresentar o questionário, vai ter que... Mas agora eu não estou pedindo para você falar, não estou pedindo para você apresentar ainda, né? Mas você vai botar assim, por exemplo, especificar, descrição detalhada do instrumento, o que você vai querer coletar, como você vai coletar, você vai usar uma escala Likert de 1 a 5, você vai usar 2 escalas Likert de 1 a 10, né? De 1 a 5 mais outra de 1 a 5, fazendo 10, você vai usar sim ou não, né? Ou você vai, a ideia é o quê? Você vai dizer o que você vai fazer e o que você quer provar com isso que você vai fazer, tá? Essa é a ideia. Quais autores de livros, artigos, o instrumento foi baseado em quê? Não vai tirar o coelho da cartola, né? Você vai ter que dizer, olha, eu estou usando, segundo o artigo, o autor tal, eu estou usando uma escala assim, assim, assado, por causa disso, daquilo. Então, você vai especificar por que você escolheu aquilo, tá? Quais autores, instrumentos, lembre-se que o instrumento
não pode sair da sua cabeça, ou seja, vou montar o meu instrumento que eu quero, vou fazer um negócio assim, vou fazer umas perguntas aqui, assim que eu acho legal, vou fazer assim que eu acho que eu vou conseguir alguma coisa. Não, vai ter que estar dentro de um método, né? Eu vou fazer esse tipo de pergunta para conseguir esse tipo de informação, tá? Então, vai requerer que o aluno leia um pouco, procure um pouco, ou então, vou te dar uma dica, professor, muita coisa. Pega um artigo parecido com o que você quer e dá uma olhada e vê se você consegue enquadrar o teu trabalho naquele. Não é para copiar o artigo, é para você pegar a forma que está descrita no artigo, de repente você pega esse, mais outro, e aí você vê, poxa, o nosso trabalho vai ir mais ou menos nessa direção. Já te dá um direcionamento. Aí você vai consultar o autor, né, que ele vai citar, e vai ver, poxa, isso aí é legal, vou consultar o IN, vou fazer um estudo de caso. O IN eu gosto muito do estudo de caso. Vou consultar o IN, vou dar uma olhada lá para ver o que ele está dizendo do estudo de caso. Eu tenho até esse livro do estudo de caso aqui. Entendeu? Eu fiz estudo de caso, né? Eu fiz um sobre EVT, eu fiz estudo de caso. Então, para você ter uma ideia, um trabalho sobre isso. Então, ou seja, tudo tem um método, tudo tem uma forma de pesquisar, não é assim a ermo, né? Não é, eu tive uma ideia aqui, vou fazer um questionário assim, porque o que vai acontecer? Quando você for apresentar o seu TCC, tá? E eu participei, eu vi, né? Aí tem, às vezes, um professor que é especialista em pesquisa quali, outro que é especialista em pesquisa quant, às vezes outro que é especialista em estudo de caso. O que acontece? Você apresentou, o professor fala, como é que você achou a tua amostra? Usei isso. Você vai ter que responder, né? Não tirei o coelho da cartola, você vai ter que mostrar a cartola. É mais ou menos assim. Tem que dizer de onde você tirou, que método você usou, por que você usou esse método, a tua amostra você usou baseado em quem. Isso tudo você vai ter que definir. Por isso que eu já te dou uma dica, né? Se você já tem uma ideia, beleza. Se você não tem uma ideia, tenta achar um trabalho que tenha uma linha parecida com aquilo que você quer e começa a ver que tipo de definição que ele deu para pesquisa quali, para pesquisa quant, entendeu? Quais autores que ele usou, que já vão te dar um direcionamento. Não é para você copiar aquilo, não, volto a dizer. Para você ter um direcionamento do que você vai fazer, tá? Então, especificação, informar quais autores, como eu falei, número total de itens ou questões que você vai usar e o tempo previsto para aplicação. O que eu costumo fazer? Dica: aplica com um parente seu que não entende nada do assunto, tá? Então, por exemplo, se for uma entrevista estruturada, se for um questionário, responde aí. Mas responde pensando. Aí o cara vai responder. Você tira uma média, já é mais ou menos o tempo que a pessoa vai levar para aplicar o questionário, né? Você tira uma média, um pouco a mais, tá? É bom você ter isso para você ver se você consegue aplicar a pesquisa ou não. Pessoal, a ideia do projeto é justamente essa. É evitar que você trabalhe à toa, né? Te dar um foco para você trabalhar numa direção, né? O grupo trabalhar numa direção. A técnica de coleta de dados, né? Detalhamento passo a passo, como é que eu vou fazer a pesquisa. Se eu vou fazer a pesquisa via internet, vou botar o formulário, vou mandar o link, o que eu vou fazer? Você vai dizer aí. Por dia, por período, como vai aplicar, onde eu vou aplicar, para quem, de repente, eu vou aplicar para os funcionários de tal empresa, funcionários do alto escalão de tal empresa, né? Que são no número de tantos, e eu vou mandar para todos eles, sendo que, para mim, uma amostra representativa, por exemplo, são 10, uma amostra representativa, para mim, são a partir de 7, um exemplo, tá? Estou dando, né, jogando, né? Porque isso aí se for quali, nem tem tanta. É representativo porque o cara tem um cargo, entendeu? A ideia é essa, você tem que ver porquê das coisas, né? Não esqueça dos verbos, são futuro, o que eu vou fazer, não é o que eu estou fazendo, tá? Aqui está até o IN, aqui, tá vendo? Olha aqui o IN aqui, que eu acabei de falar para você. Serão estudadas 4 empresas com tempo. Aí tem um exemplo: dimensões econômicas, sociais e ambientais, intrínsecas aos seus negócios, dos seus respectivos fornecedores, portanto, o espectro de stakeholders, né? Quem não sabe, são as pessoas que de alguma forma influenciam, né, a estratégia da organização. Investigar nesse trabalho se restringirá a fornecedores. Dessa forma, serão realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas. Aí disse quem é o autor, está vendo? Com gestores de cada uma das empresas selecionadas, seus fornecedores, no período de tanto a tanto. Tais entrevistas serão registradas em um gravador de áudio. Se você for gravar, você tem que avisar que você vai gravar, tá? Porque senão já tem um problema. O aluno estava gravando escondido. Você avisa: olha, vou gravar a entrevista, tudo bem? O cara vai dizer: não quero que você grave. Aí você vai ter que anotar, tá? Já aconteceu, tá? Inclusive, aconteceu comigo. Não foi só aluno, não. Aconteceu comigo também. Eu fui fazer entrevista lá no banco, né? Um trabalho que eu fui fazer lá no banco. Levei um gravadorzinho, mas o que eu fazia? Eu pegava o gravador, botava o gravador assim em cima da mesa. O gravador, esse aqui. Não é parecido, é esse aqui.
Eu botava esse aqui em cima da mesa assim. Não está gravando não, viu, pessoal? Já tem um sistema, né? Não precisa desse. Eu botava em cima da mesa o gravador, falava assim, posso gravar? O cara, pode. Eu pum, apertava e gravava. Né? Quando o cara falava não, eu saía igual um louco anotando, mas anotava, né? Não gravava. E depois eles pediam para ver, né? Antes você, posso dar uma olhada? Isso é claro, pesquisa quali é assim, o cara pede para dar uma olhada para ver se é aquilo mesmo. Parece até que você está fazendo uma cariação, né? Engraçado isso. A entrevista registrada em um gravador de áudio. Então, você vai explicar tudinho como é que vai ser. Procedimento analítico, como é que você vai analisar, né? Você vai informar as técnicas estatísticas, o teste de pesquisa qualitativa a ser adotado. No caso de técnica estatística, deve se informar que tipo de análise para cada tipo de variável da pesquisa. No caso de análise de dados qualitativos, informar a técnica e descrevê-la passo a passo. Por exemplo, você pode usar uma técnica de análise do discurso, tá? Que é uma técnica muito conhecida, que muita gente usa quando faz pesquisa quali, tá? Você está analisando não apenas o que o cara está falando, mas em que contexto a pessoa está falando aquilo, e você vai tirar uma conclusão, tá? Tudo isso escrito por autores que a gente vai falar. Não esqueça dos verbos no futuro, procedimento analítico, né? Como a forma dos dados organizados, análise de conteúdo, análise de discurso, análise descritiva. Então, tem os possíveis testes para você escolher. Os exemplos, né? Aqui um cronograma. Eu vou fazer isso em tal data, vou fazer isso em tal data. Lembrando que a ideia é que tudo acabe antes de 1º de julho. Tá? Então, o trabalho aqui, você vai fazer o cronograma do que você vai fazer e a ideia é que o trabalho esteja pronto antes de 1º de julho. A gente vai marcar a data, a gente vai agendar a data com você. Lembrando, não é o seu trabalho de TCC, tá? Não é o seu trabalho de TCC. Então, não precisa estar... vai precisar ter 30 páginas, a gente vai definir um mínimo para você fazer, que é um caminho, tá? Não é o trabalho final, tá, pessoal? Não precisa ficar preocupado. Você tem que fazer pesquisar. Não precisa ficar preocupado que o professor vai pedir para eu fazer um livro, escrever um livro. Não vou fazer. É um trabalho mais simples. Eu brinco, é um trabalho inicial só para saber se você consegue seguir o planejamento e fazer alguma coisa, ou seja, seguir o planejamento e chegar a algum lugar. É isso, tá? Então, não precisa ficar assustado. Vai ter um modelinho, tá? A gente vai dar orientação para vocês. Referência, siga as normas da BNT, apresente apenas os autores citados ao longo do projeto. Pessoal, é isso aqui. Não vou liberar hoje ainda, tá? A não ser que você queira dar uma lida antes, mas eu pretendo, na próxima aula, falar um pouco mais sobre isso, tá? O que eu precisava de vocês é fechar os grupos. Então, eu queria que você que está tendo a primeira aula hoje, né, colocasse lá o nosso grupo do WhatsApp, ou entrasse lá no grupo, colocasse lá, pessoal, estou precisando de um grupo. Aí o pessoal de fora, a ideia é o grupo ter 5 pessoas. Os grupos que tiverem 4, tá? Coloca lá, pessoal, meu grupo tem 4, alguém quer entrar aqui? Tem 3, alguém quer entrar aqui? Pode usar o grupo WhatsApp para isso, está tranquilo. O que eu preciso de você é que todo mundo feche os grupos até a próxima aula, tá? E aí, uma vez fechados os grupos, já devo deliberar, a partir da aula que vem, eu já vou liberar isso aqui para você. Mas numa boa, não fica preocupado, não. Tá? Eu vou estar junto com você, estamos juntos, tá? Não fica preocupado. E o meu objetivo é te preparar para o teu TCC. Esse é o objetivo, tá? É o treinador, brinco, é o treinador. Tem o treinador e o orientador, eu sou o treinador. O orientador ele vai pegar pesado com você. Eu vou pegar mais leve. Entendeu? Numa boa. Vou pegar bem mais leve. O meu objetivo é só te ensinar a usar uma metodologia científica. Só isso, tá? Pessoal, eu acho que terminou a nossa aula. Dá presente aí, por favor, tá? Presente, 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 presente. Presente, presente. Não esqueça de dar presente. Tá? O importante é que todo mundo esteja num grupo, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, a gente vai ter gente pingando, né? Gente entrando. Provavelmente, na próxima aula tem mais gente entrando. E a ideia é que o grupo não fechou, tem vaga para alguém entrar, tá? Essa é a ideia, viu, pessoal? É legal. A diversidade é boa. No dia a dia, na empresa, você vai ter uma diversidade. É legal trabalhar com a diversidade, mas tem que ter um líder no grupo, tá?